A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Hoje eu quero falar sobre filhos. Estaremos entrando aí numa campanha na igreja, no Ministério Comunidade Cristã, o tempo está próximo, onde o tema é os filhos são herança do Senhor. É o Salmo 127, que relata sobre isso. Eu sou o pastor Sérgio do Ministério Comunidade Cristã, o tempo está próximo, e quero falar um pouquinho sobre este assunto, mas eu tenho um objetivo que talvez não é a minha intenção entristecer a sua pessoa, mas sim é de trazer uma luz, né, para nossas vidas, bem? E eu quero ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João. O capítulo é o de número 1 e o versículo é o 12. Que diz assim, olha só essa referência, Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 12 diz assim: Mas todos quanto receberam, os quais creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho percebido, né, e existe no cenário, né, mundial, fala-se sobre isso, e eu tenho relutado para não falar desse assunto, porque é um assunto muito delicado e às vezes a gente não encontra as palavras corretas, né? Mas nós vamos entrar em uma campanha de 7 domingos, né, onde iniciaremos no dia 11, no Dia das Mães, às 9 horas, e você já é convidado a participar. E nós temos um tema, né, que é os filhos são herança do Senhor, né, uma palavra registrada no Salmo, e nós queremos tomar posse disso e convidamos você também para tomar posse. Mas eu quero falar aqui também sobre outros assuntos, depois que a gente começa a pensar sobre filhos, sobre até mesmo gravidez, a gente se depara com algumas informações que aconteceram, que são desconfortáveis, mas que aconteceram, e eu percebo o seguinte, em geral, busca-se, né, curar uma pessoa que passou por algum tipo de trauma ou está passando, né, seja no lado do filho ou do lado da mãe, principalmente, mas não se busca uma orientação para evitar tal situação futura, né? E eu quero falar aqui um pouquinho sobre isso, né? Dentro disso, né? Dentro desse assunto que, olhando com a ótica de Deus, aonde os filhos são herança do Senhor, eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho ouvido, né, relatos que são muito tristes, né, para uma administração humana, e eu vejo que isso não é agradável aos olhos de Deus, e tudo tem uma raiz, né, e é importante a gente mexer sim nessa raiz, para que a gente possa buscar uma cura, buscar uma libertação, né? E não só uma libertação para uma pessoa que esteja precisando, mas uma libertação, né, de prevenção que possa evitar no futuro. Mas só tem uma forma, se nós seguirmos as orientações de Deus. E o texto que eu li, ele dá a entender que existe pessoas que vão vir a este mundo, né, e que vieram a este mundo com algumas tipos de ações, tipo com vontade, né? Por exemplo, aqui fala que os quais não nasceram do sangue, né, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, né? Como que uma criança ela nasceria, né, da vontade de Deus? Eu gostaria de frisar aqui 2 tipos de assunto, tá? Para você poder entender, falando sobre o terreno, né? Que é o que acontece, e também sobre o espiritual, que Jesus Cristo disse para Nicodemos que os que
teria que nascer da água e do Espírito, né? Isso aí está liberado para qualquer ser humano que ouve a voz de Deus, independentemente de como ele veio a este mundo, né? Essa oportunidade foi dada, é uma dádiva de Deus, né? E nós precisamos abraçar isso, independentemente de como viemos a esse mundo. Porque eu sei que é um assunto que é delicado, como eu falei no início, é difícil de se falar, mas é necessário a gente mexer nas raízes das coisas. Talvez a gente não encontre uma solução para aquilo que já aconteceu, mas a gente pode encontrar uma solução para não acontecer novamente. Esse é um dos meus objetivos, né? Esse vídeo não tem a intenção de conseguir engajamento, né, inscrito para o canal, né? Isso aqui está relacionado à igreja, mas é lógico, se você puder compartilhar, se você está vendo esse vídeo e você ainda não é inscrito no canal do Pastor Sérgio ou do Ministério, que você venha se inscrever e compartilhar, pois o meu objetivo não é de forma alguma magoar alguém, mas sim mexer um pouquinho assim na ferida, onde a gente pode limpar a ferida para poder passar o remédio e curar. Eu sou um pastor e esse é o meu trabalho, né? Eu tenho essa obrigação, tenho esse dever, né? Como Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, cuida das minhas ovelhas, né? Cuida dos meus cordeiros. É necessário que a gente tome esse adianto, né? E a gente faça alguma coisa ou diga alguma coisa, porque o nosso maior trabalho está através da palavra de Deus. Então nós encontramos aqui essas expressões ditas, né, por Jesus Cristo, ou melhor, pelo escritor João, a qual ele diz que os que não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, nem da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então você vê aqui praticamente 4 tipos de nascimento que uma criança pode vir a este mundo. Né, nascimento do sangue, né? Aí depois tem nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A princípio, isso aqui tem uma explicação espiritual que está dizendo o seguinte, que o reino do céu, ele está aberto a qualquer tipo de pessoa que quiser aceitar Jesus como Salvador, independentemente de como ela veio a este mundo. Mas existem algumas coisas que nós não podemos fechar os olhos, não é a intenção fechar a porta do céu para A ou para C ou para B, longe de mim pensar assim, né? Mas precisamos entender que se a gente não buscar a Deus para amenizar as nossas dores, a gente vai sofrer mais. E esse é o meu objetivo, impulsionar você a buscar a Deus. E eu estava conversando com algumas pessoas e descobri uma história muito intrigante, né? Muito triste. E talvez você que esteja vendo esse vídeo até passou por isso, né? Eu digo de antemão que o rei Davi, ele veio a esse mundo de uma forma meio que indesejável, né? Se você pegar o texto que eu li aqui, por exemplo, nem foi da vontade do varão, né? Porque Davi, ele vem de um nascimento, né, de um segundo relacionamento, e não era o objetivo, né, do pai de Davi, né, gerar um filho numa outra mulher que não fosse a sua esposa. Mas aconteceu, né, e essa criança veio ao mundo e nós sabemos que é uma bênção, né, foi uma bênção usada por Deus. Não vou entrar em detalhes sobre a vida de Davi, mas só para você entender. Mas eu tenho ouvido alguns relatos e um deles é assim. Uma pessoa, ela me contou da seguinte forma, que ela veio a este mundo, né? E a sua mãe deixou claro que foi uma gravidez indesejada, né? Que foi uma gravidez que não esperava, né? Foi uma gravidez que aconteceu, aí a pessoa, né, tentou tomar remédios para criar um aborto e não conseguiu, né? E além disso, né, além de tudo isso ter acontecido, registrou isso, ou seja, contou para a própria filha, né, e passou a tratar mal a filha, né? Isso é muito triste,
Porque essa pessoa que me contou isso, essa moça que me contou isso, ela já tem uma família e ela disse que ela também tem uma filha que ela não desejava, olha só, né? E que ela gastou muito dinheiro, né, para poder criar um aborto, mas não conseguiu criar, não conseguiu abortar e essa criança também veio ao mundo. Então você vê que a mãe dela, né, deixou registrado que ela veio a esse mundo de forma indesejável, né, não era um projeto familiar, não estava dentro do projeto familiar, mas aconteceu a gravidez, né? O aborto não foi consumado, não conseguiu, e a criança veio e nasceu, né? E a criança vem a esse mundo de forma inocente, e aí o pai ou a mãe, além de ter feito tanta, né, barbaridade, acaba contando para a pessoa, né? Então a pessoa ela cresce dizendo eu sou um intruso nesse mundo, né? A parte psicológica, né? Eu vou aqui usar um termo, tá? Um dado de número, né? Possa ser que seja para mais ou para menos, mas você ser rejeitado ou rejeitada por qualquer tipo de pessoa, dá para suportar de forma, né, a considerar. Agora, ser rejeitado pela própria mãe e deixar claro, sabe, você vê esse mundo por um acidente, não era para você ter nascido, né? Não era para você ter nascido, você vê esse mundo por um acidente. E aí a pessoa ela olha para sua mãe, né, para sua genitora, e ela não consegue suportar. Então todas as atitudes que a pessoa venha tomar no futuro pode ter influência exatamente daquela cena, né, daquelas informações que ela obteve, né, da mãe dela. E nesse caso que eu estou contando aqui não é uma história inventada, tá? Não é uma história inventada, né? Eu vi esse relato diretamente da pessoa que foi rejeitada, né, pela mãe e que agora estava rejeitando a própria filha, estava numa luta muito grande, né, porque a criança que ela gerou também veio a esse mundo de forma que ela não desejava, e ela gastou, assim como a mãe dela, né, gastou dinheiro para tentar abortar e não conseguiu. Ela fez exatamente a mesma coisa, né? Ela só não relatou para mim se ela contou isso para sua filha também, né? E isso doeu muito no meu coração, porque é muito triste. Olha só, no livro de Isaías, né, e no capítulo 49, você deve conhecer esse texto. É um texto que entende muito bem a mente de Deus, quando Deus ele coloca, né, um porém. Ele diz assim, ó, pode, né, uma mulher esquecer-se de seu filho, de peito, olha só, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, olha só, Deus está dizendo, apesar da mãe amamentar o filho, ter gerado no seu ventre, possa ser que ela tome atitudes, né, que venha rejeitar o seu filho. Olha só, que dureza, né? Então Deus ele deixa claro aqui essa situação. E ele faz uma promessa, né? Todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, a tua mãe pode se esquecer de você, mas Deus ele não se esquece, né? Foi isso que eu pude repassar para essa pessoa que me contou. Falei para ela, olha, você é uma pessoa muito vitoriosa, né? Você é uma pessoa vencedora. Tentaram, né, impedir o seu nascimento, mas você está aqui, né, e você vai vencer, né? E coloquei ali, né, falei para ela tratar a filha dela com o maior amor do mundo, né, porque ela tem essa missão, né? E quando eu vi esse relato, eu pensei, não, eu tenho que registrar isso, porque dói, né, a gente ouvir isso. E talvez você que esteja passando aí, esteja nesse vídeo, esteja passando por alguma situação também dessa forma, ou você está rejeitando alguém, né, ou você
foi rejeitado, né, por alguma parte, né, paterna, né, e isso te trouxe sequelas psicológicas, né, você não consegue administrar essa situação, né, você vê pessoas sendo amadas e de repente você não é amado, né, é interessante você pensar nisso, que pode todo mundo se esquecer de você, mas Deus, ele não se esquece de você, né? E do outro lado, eu não posso fechar os olhos, né, para trazer aqui uma orientação, tá? Uma orientação principalmente para as mulheres. Eu sei que em 2025, dizer essas coisas que eu vou dizer parece uma barbaridade, né? De forma desnecessária, né? Mas eu vou falar porque existe uma verdade, né? Então, assim, você jovem, né, que está me assistindo nesse momento, né, eu até aconselho você que é pai, né, compartilhar esse vídeo com o seu filho, com a sua filha, né, porque eu também tenho esse objetivo, né, de trazer um pensamento, né, como homem eu falo, né, para as mulheres, para as jovens, né, para as meninas, lembre-se disso, nenhum homem, tá? Ele tem um interesse de projetar um casamento, uma família junto com você. Não no início, não no início. Primeiro ele vai querer ter relação com você, ele vai querer, né, tudo, né, é aquele impulso do jovem, né, para poder saciar a sua carne, a sua vontade, a sua masculinidade, né? Mas ele não tem um projeto de família, e é aí onde mora o perigo, né? Porque às vezes a pessoa acha que uma relação sexual é uma relação sexual comum, né? A pessoa vai lá, deita, pronto, acabou, e depois levanta, mas no escape, num detalhe, possa ser que ali venha uma criança, e essa criança fora de um projeto, ela corre o risco, porque quando uma jovem ela se encontra grávida, ela perde o chão, né? Ela perde o chão, ela sabe que ela não vai poder mais desenvolver os seus estudos naqueles tempos, ela não sabe o que vai falar para os seus pais, ela não sabe o que vai falar até mesmo para o próprio cara que engravidou ela no início, ela nem sabe como vai contar, né? Ela conta para todo mundo, menos para o cara primeiro. E eu queria que você pensasse muito sobre isso, entendesse que, né, você não veio a esse mundo para ser um objeto, né, um objeto sexual de ninguém. Você veio a este mundo para ser parte de uma família, né? Então você precisa olhar para si no espelho e criar os termos de Deus na sua vida, né? Porque qual é o projeto de Deus? Você vê aqui, ó, que Deus, ele tem um projeto, né? Deus, ele tem um projeto de nascimento, né? Um projeto de nascimento. Se você olhar, por exemplo, aqui, na referência que eu li, do Evangelho de João, né, no capítulo 1, quando se fala do nascimento do sangue, né, do nascimento do varão, olha só o texto, né? Os quais não nasceram do sangue, né? Nem da vontade da carne, olha só, né? Isso aqui estaria relacionado a projeto, nem da vontade do varão, mas de Deus. Como que Deus criou, né, um projeto para que as pessoas se multiplicassem? Criou o projeto, primeiramente, né, da moça deixar a sua casa, o rapaz deixar a sua casa, se unirem no matrimônio, e ali eles dois juntos, né, criar um projeto para poder trazer essa multiplicação, né, para ter filhos. Então, quando você tem um filho que você projetou para ter esse filho, você vai se preparar financeiramente, psicologicamente,
você vai arrumar o ambiente, né? Você já está estruturado. Então, quando, né, você engravida, é uma alegria para a sua pessoa, é uma alegria para o seu marido, é uma alegria para os seus pais, né? E essa criança, ela já é recepcionada com muita alegria, né? Isso faz toda a diferença. Agora, quando você engravida fora de um propósito, fora de um programa, né, de você ter se programado, ter calculado, ter feito todos os termos, o que acontece? Primeiramente, você se assusta, com esse assusto você vai tomar decisões erradas, né? Às vezes a decisão é abortar. Isso, se você não conseguir abortar, você vai trazer danos psicológicos, danos físicos, você pode trazer para essa criança, e essa criança vem ao mundo, né? De repente, tem muitas crianças hoje que talvez estejam passando por situações difíceis. Eu não vou usar termos aqui, porque quando a pessoa descobre que está grávida, a primeira mensagem que ela manda para a criança é dizer: não, eu não posso estar grávida, eu não tenho condições de estar grávida, mas não pensou isso antes, né? E eu não posso direcionar essa mensagem para os homens. Por quê? Porque o homem não está nem aí para você. O homem só quer abusar de você, ele só quer mostrar que ele é macho, né? Mas ele não pensa nas consequências. Então é você, moça, que tem que se olhar, se proteger, sabe? E entender que o não também vem de Deus. Entendeu? O cara vai tentar alguma coisa com você fora do casamento, fora de uma estrutura já programada. Peraí, tá errado isso. Vai vir consequências para a sua vida, vai vir consequências para essa criança que vai nascer, porque uma criança que nasce fora de uma estrutura não tem uma boa educação, não vai ter condições financeiras de manter a necessidade da criança, sabe? Cria como diz assim, uma nuvem de fumaça, né? E que fica tudo embaçado, você perde a direção, né? E às vezes, né, a criança, quando você descobre que está grávida, você começa a dizer palavras, né, que acaba destruindo essa... Porque a criança, ela recebe essas mensagens, né, o sentimento, né, a sequela. Não sei se você já ouviu falar, mas às vezes, por nós estarmos nervosos, o nosso coração, ele manda impulsos tão fortes que as roxas, né, as manchas roxas aparecem na nossa pele. Então, quando você descobre que você está grávida e é uma gravidez fora de um programa, aquela mensagem, aquele nervosismo, aquele aceleramento, você pode mandar uma mensagem negativa para o seu feto, né? para a criança que está sendo gerada ali dentro de você. E tudo isso vai gerar consequências. Uma criança vai nascer fora de um projeto familiar. Aí você vai contar para o cara vai ter que assumir. Porém, às vezes ele assume lá da casa dele. Ele vai seguir a vida dele normal. Ele vai dizer: não, a ideia não era ter um filho com você. Poxa, e por que não pensou antes, cara? Por que não pensou? Ah, pastor Sérgio, você já fez alguma coisa errada assim? Já fiz sim, mas o meu objetivo não é fechar os olhos e aceitar e dizer que é normal. Não, a gente tem que olhar para as nossas pedras que tropeçamos de alguma maneira e dizer: não, peraí, olha, tem uma pedra aí, não passa aí que você vai tropeçar a pedra. Nós temos que fazer isso, porque se nós não fizermos, nós vamos fechar os olhos para os nossos erros, para as nossas pedradas que tomamos, e a gente acaba deixando outras pessoas, né, tomando, né, pedradas também, né? Tem até uma brincadeira aí na internet, né, onde o rapaz chega para menina, né, é uma brincadeira, e fala assim: filha, fala lá para sua mãe que o namorado da tua irmã é muito feia, né, muito feio, né, muito feio, né. Aí a menina vai e responde: eu não vou falar nada não, porque quando foi com a minha mãe ninguém falou para ela, né? É uma brincadeira, né? Aí o cara se assusta e tal, né? Tipo assim,
assim, é como uma criança dissesse assim, eu não vou falar nada não, a minha mãe também se deu mal. Nós não podemos pensar assim, a gente tem que pensar, dizer o seguinte, olha, nós erramos em alguma coisa, vamos trabalhar para que os nossos filhos não erram, para que outras pessoas não errem também, porque é necessário aplicar isso. Porque como que uma criança ela vai vir a este mundo sem uma estrutura, né? Sem uma estrutura, né? A gente precisa ter uma estrutura. Então é necessário que você, moça, você se proteja, né? E eu vou dizer aqui algo mais forte, né? Eu não estou falando para você se proteger tomando anticoncepcionais. Não, eu não vou dizer isso para você, não. Usando um preservativo. Não vou dizer isso para você, não. Eu vou dizer para você se proteger, se guardando, para que quando você arrumar a pessoa certa já quis bater na porta, né? Já quis invadir, você vai, peraí, ó, eu tenho um projeto de me casar, né? De me casar. Depois que eu casar, aí sim é o momento. Se você está fora desse projeto, então tchau e bênção. O cara vai ficar insistindo, né? Mas se ele te ama mesmo, né? Inverte o processo, né? Porque o macho, né? O homem, ele quando ele tenta na menina e não consegue nada, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai dizer, você não me ama, né? Fica uma chantagem psicológica, né? Você não me ama. Aí a moça, com medo de perder ele, vai e acaba, né? Liberando para ele, faça o processo contrário. Fala, tu me ama? O cara, sim, eu te amo. Então, se você me ama, então prove esperando. Quando nós descemos do altar, recebemos a bênção espiritual, a bênção dos nossos pais, tiver o nosso canto para juntos ficarmos, então nesse momento a gente consome isso. Fora disso, não tem essa opção. Se você, mulher, fizer isso, se você, jovem, fizer isso, a mentalidade do homem vai mudar no futuro, as pessoas vão mudar no futuro, porque esse é o caminho, né? Uma pessoa chega para você e diz assim, você ainda é virgem, né? E você olha e diz, eu sou, você é careta, né? Não, isso não é ser careta não, isso é ser sábio, é ser inteligente, é andar nos caminhos do Senhor, é fazer a vontade de Deus, porque no dia que você fizer tudo isso que eu estou te falando, e você casar, você tiver um projeto, aquele seu casamento, ele vai durar para sempre, vai durar a eternidade. Mas se o cara que chega até você, aí se deita com você, se deita com outra, ele não está nem aí para isso não. E aí nisso gera uma criança, e essa criança vem a esse mundo com sequelas, com sofrimento, né? Parecendo que é um peso na vida das pessoas, mas não é. Deus te deu a dádiva, cara, Deus te deu a dádiva, moça, de você poder gerar uma criança. Olha só, existem tantas mulheres que fazem tratamento, corre atrás disso, às vezes não consegue, aí tem que adotar uma criança, os outros meios para tentar, gastam milhões de dinheiro e não consegue. Às vezes você que tem uma saúde perfeita precisa preservar isso, precisa se guardar, porque com certeza Deus vai te honrar, né? Se de repente tiver algum problema de gravidez, você falar, não, Senhor, eu fiz aqui, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, por isso eu peço a tua bênção. Deus vai te abençoar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez as mulheres, né, para poder junto com o homem se tornarem um. E quando é que se tornam um? Quando uma criança nasce, né? Vou abrir um pensamento aqui, porque a gente fecha os olhos, né? Na verdade, a gente fecha os olhos para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? E aí a situação difícil vem sobre o ser humano e o ser humano culpa Deus, o ser humano culpa o Senhor, né? Se você olhar, por exemplo, para a história de Davi, né? Davi, ele traz sequelas consigo, né? Por quê? Porque Davi, primeiro ele é rejeitado pelo seu pai, né? Você vê que ele nem é contado lá no texto, né? Só depois, se o profeta não tivesse lá
para dar um chacoalhão no pai de Davi, Davi não mandaria chamar ele, né? Então você vê que o próprio Davi, ele dá um testemunho dizendo que em pecado me formou a minha mãe, né? Tudo indica que a mãe dele, né? Não sei quem ela era, ela se deitou, né, com esse homem, com o pai de Davi, e não era o correto, né? Por isso que ele diz, em pecado me formou a minha mãe, ou seja, foi uma gravidez, né, indesejável, igual aquela gravidez lá, que o próprio Davi, ele engravida Betseba, né? E Deus vai lá e tem que tirar a vida daquela criança, porque aquela criança vai sofrer quando ela crescer, né? Já fiz um vídeo, acho que sobre esse assunto, não dá para falar agora, né? Mas a gente tem que pensar, nós estamos em 2025, né? Tem tanta coisa acontecendo, né? Às vezes a gente olha, por exemplo, assim, numa comunidade, pessoas morando debaixo da ponte, mas mesmo a pessoa morando debaixo da ponte, ela não tem condições, às vezes ela está em um estágio de vício, está drogada, mas está lá gerando criança debaixo de uma ponte, gente, colocando uma criança num sofrimento daquele. Eu que trabalho na rua, que observo essas coisas, dói no coração, porque você fala, a pessoa não tem condições para ela viver e ela ainda está gerando criança, nascendo aí, gente, isso é um absurdo. Como é que as coisas vão mudar? Então é muito importante que você observe isso que eu estou falando. Eu não tenho aqui o objetivo de te criticar, pelo amor de Deus. Eu não tenho aqui o objetivo de me colocar como um santarrão, como melhor do que alguém, não. Eu só estou dizendo para você, não podemos fechar os olhos para os nossos erros e deixar as outras pessoas errarem também, a fim de que, tipo aquela palavra, né? Nós nos lascamos, que se lasquem também. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim, senão a história não teria nenhum efeito, né? Não traria nenhum benefício para nós, né? Então é muito importante que você... Então olha só, nós vamos estar começando agora no Dia das Mães, nós vamos começar uma campanha com esse tema, né? Um tema muito lindo que diz que os filhos são herança do Senhor. Você já pensou você chegar para o seu filho e dizer, olha, você é herança de Deus, né? No momento que você falar para o seu filho, você é herança de Deus. A mãe falar isso é diferente de qualquer pastor falar, qualquer missionário, né? Então, mas você precisa entender, olhar para o seu filho e dizer, não, meu filho é herança de Deus. E quando você disser isso, o Deus vai olhar e vai falar assim, me pertence? Se me pertence, então eu vou trabalhar. Se me pertence, então eu vou buscar o que é meu. Não estou dizendo que Deus vai matar o seu filho, estou dizendo que Deus vai buscar o seu filho nas drogas, Deus vai buscar o seu filho, né, no vício, Deus vai tirar o seu filho do estágio, né, fora da salvação, vai trazer para o seu redil, né, para o seu curral, para os seus termos, para poder dizer, está guardado comigo. E você olhar e dizer assim, olha, o meu filho é herança do Senhor, não pertence ao diabo, né? Aquelas palavras, né, que muitas das vezes nós falamos, né? Eu acredito que eu nunca falei, mas já ouvi bastante isso. A própria mãe, né, vai colocar o filho para dentro, né? Tem esse cenário. Entra, fulano, né? Aí o fulano demora para entrar e ela já usa a palavra, entra sua peste, né? Entra sua desgraça, né? Entra seu demônio, né? Você já ouviu isso, né? A própria mãe, ela libera a palavra, mas hoje nós podemos fazer diferente e dizer, não, o meu filho, né, minha filha é um profeta de Deus para abençoar vidas, né? O meu filho, ele é um missionário de Deus, ele é um músico de Deus, né? O meu filho, ele é herança do Senhor, ele não veio a este mundo, né, para ficar nesse mundo servindo ao mundo, mas sim para ser um instrumento de Deus. E não importa em que estágio teu filho esteja, declara isso com firmeza. Viu seu filho bebendo? Meu filho está bebendo. O seu filho está bebendo. Meu filho está bebendo hoje, mas ele é herança do Senhor. Deus vai resgatar ele. Libera isso com muita fé, com muita firmeza. Você vai ver, Deus vai honrar as palavras que saem da tua boca. Eu gostei muitíssimo de uma interpretação esses dias,
é o estágio da situação H, isso não sai da minha cabeça, porque H, né, a concubina lá, a mulher lá que se deitou com Abraão e que engravidou de Ismael, ela coloca o filho distante, né, ela sai, o filho fica chorando, né, olha só que lindo, o filho fica chorando e o texto diz que ela se distanciou para não ver o filho morrer, olha só. Aí o que aconteceu? Deus se levantou do seu trono, né? Isso aqui é uma interpretação espiritual, né? Deus se levanta do seu trono e diz: como posso eu deixar a minha herança morrer, né? Aí você vê, a mulher se afastou para não ver o filho morrer e Deus se aproximou para não deixar o filho morrer. Olha só, Deus vai se aproximar do seu filho. De repente você nem tem mais contato com o seu filho. De repente você nem tem mais contato. De repente você se afastou do seu filho. Esses dias eu pude presenciar a seguinte cena. Fui buscar uns passageiros. Esses passageiros, eles não é do Brasil. Não vou falar aqui de onde é. Mas o local onde eu fui buscar esses passageiros era um local onde alguns drogados, viciados estavam. Olha só. E ali eu vi aqueles passageiros se despedindo daquelas pessoas e eu fiquei observando. Não era qualquer pessoa, eram parentes drogados que não dava, às vezes, para manter dentro da casa. Infelizmente, você sabe que o vício é destruidor. E aquelas pessoas estavam ali, tipo, dizendo assim, olha, infelizmente, vocês não podem ir para a nossa casa, porque o vício não vai permitir, vocês não vão conseguir, mas nós estamos aqui dizendo que vocês ainda são minha família. Então, Deus, com certeza, vai olhar, de repente o teu filho está nas drogas, você tem que entender isso e dizer, não, o meu filho está nas drogas, mas ele é herança do Senhor. Troque as palavras do tipo, né, não tem jeito, né, não tem solução, vai morrer assim mesmo. Qualquer dia eu vou receber um aviso da Defesa Civil que encontraram morto por aí. Não, comece a trocar as palavras e fala, Senhor, o meu filho é herança do Senhor. E nós vamos entrar nessa campanha 7 domingos, né? Primeiro domingo começa às 9 horas, dia das mães, dia 11, e você vai ter esse presente, você vai chegar para o seu filho e vai falar, filho, o meu presente hoje é você ir à igreja comigo. Não importa quem seja o seu filho, em que situação que ele esteja, fale isso para ele. Meu filho, o meu presente hoje é entrar dentro da igreja com você, saber que ali vai ser liberada uma palavra, saber que vai ter uma oração, saber que eu dei o primeiro passo nesta campanha, olhando para Deus e dizendo, Deus, o meu ventre não produziu qualquer coisa, mas produziu algo que o Senhor permitiu, te pertence e resgata, porque só Deus pode realizar tipos de resgate. Olha só, estou me lembrando aqui, lembra quando aquela viúva, né, ela está levando o filho dela morto, né, e Jesus chega até ela e diz, mulher, não chores. Qual era o motivo do choro daquela mulher? Era que o seu filho estava morto. E ele vai, toca no esquife, né, e diz ao menino, né, toca ali na marca, né, estava sendo levado e diz ao menino, levanta-te, né? E ele levantou. Deus vai dizer para o teu filho que está nas drogas, levanta. Deus vai dizer para o teu filho que está no vício, levanta. Deus vai dizer para o teu filho que está em outras situações desconfortáveis, não posso usar aqui termos, né? Porque não são legais nos dias de hoje, mas você entende muito bem. Levanta, e quando ele ouvir a voz de Deus, que vai quebrar todas as barreiras do ouvido dele, tirando toda a surdez espiritual,
tudo aquilo que o diabo cauterizou no ouvido dele, Deus vai dizer uma palavra, vai quebrar, vai destruir esse canal e ele vai ouvir a voz de Deus e vai levantar a mão, vai dizer: olha só, o Senhor é o meu pastor. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, como ele é um vídeo grande, tem que estar aqui no canal. Você compartilhe, se inscreva, deixe os seus comentários, tá? O nosso ministério ele se encontra na Rua Amarante do Maranhão, número 115, no Parque Santa Amélia, São Paulo. É só pesquisar na internet Comunidade Cristã Tempo Está Próximo, você vai ver lá uma fachada amarela, é só colocar no seu Waze, no seu Uber, ou seja, lá qual for a forma que você vê, e entrar nesta campanha. Em nome de Jesus, eu te vejo lá domingo às 9 horas da manhã e eu convido você para não deixar o seu filho perecer. H se afastou do filho para não ver o filho morrer. Você vai usar o termo contrário. Você vai se aproximar do seu filho. Mande mensagem, fale com o seu filho, fale com sua filha, fale com o seu neto, Fale com a sua geração, não importa a idade. Olha, meu presente dia 11, eu já escolhi e eu não abro mão. Deus abençoe. Um abraço do pastor Sérgio, toda a comunidade cristã, o tempo está próximo, e eu te vejo lá em nome de Jesus. Deus abençoe. Deixa eu fazer uma oração, porque oração muda a situação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós sabemos que a sua palavra é a verdade. E a sua palavra, Senhor, nos diz que os filhos são herança do Senhor. Mas no momento que estamos vivendo, Senhor, existe muitas mães chorando, ou até mesmo dizendo palavras por falta de orientação, palavras negativas, mas o Senhor deixou uma declaração, dizendo que os filhos pertencem ao Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, esta irmã, esse irmão, que vai participar desta campanha, Senhor, honra essa pessoa, resgata no seu filho das drogas, resgata no seu filho da prostituição, abençoando com portas de emprego que glorifiquem o teu nome, gerando a salvação dentro desta pessoa. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, quebra as correntes, quebra as barreiras, quebra os impedimentos, luta, Senhor, esta guerra, luta essa batalha, Senhor, em nome de teu Filho, o Yeshua HaMashiach, teu Filho Jesus, o Cristo, que nos salvou e que com certeza vai salvar essas crianças. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Um abraço.